Muito bem. Então, é a oportunidade da década, ou do século até. Créditos de plástico. Por quê? Os parceiros mais inteligentes já são parte disso. E o que vocês podem fazer com isso? 15 minutos, uma mensagem e depois uma decisão. Vamos continuar? Vamos liderar ou vamos seguir os outros? Não sei se sabem, mas o ano 2017 foi chamado de ano do Carbon Credit. O que parece muito estranho, hoje se tornará obrigatório em 5 anos de tempo. É muito importante, portanto, estarmos prontos antes dessa obrigação para ser milionários. 2017, créditos de carbono, compensações, por tonelada de carbono, $5. Hoje estamos em 2026, no novo mercado, temos simplesmente um tipo de contaminação, de poluição diferente, que é o plástico. Por isso que existem os créditos de plástico. E isso tem um valor de $1.000 milhões, milhares de milhões de dólares no futuro. Em 2017, aumentará a venda de créditos de plástico. Mas agora temos um preço desses créditos melhor. É difícil falar de finanças, economia. Isso não significa que os créditos de plástico são finanças ou economia. É mercado. It's like, for example, financials, newspaper like the Economic Times. Jornais como, por exemplo, The Economic Times, diz que os créditos de plástico, o mercado de créditos de plástico, crescerá 70%. Na Índia, só na Índia, 1,7 mil milhões de dólares até 2030. E como vai ser possível tudo isso? Porque a nova regulamentação está impulsionando a demanda. Portanto, está aumentando a responsabilidade dos produtores. As companhias, as empresas são obrigadas a compensar a contaminação. E ao passar do tempo, ao passar das semanas, dos meses, dos anos, já não deverá convencer os clientes, as empresas, a comprarem os créditos, porque o mercado já estará forçando as empresas a comprarem os créditos. And here I think Andrea and other leaders. Quando, com André e outros líderes, começamos em 2020 a questão dos créditos de plástico, não tinha nada. Em Google, não achava nada sobre créditos de plástico. Nada. E o que nós reparamos, mesmo numa situação de nada, nos últimos anos, é que realmente se tratava da primeira fase do mercado. A demanda voluntária. Grandes empresas como Nestlé, Microsoft, Starbucks, Danone, Unilever já começaram a construir o próprio caminho de créditos de plástico. Por quê? Porque são motores. São motores guiados pela pressão dos consumidores. E hoje são motores. Também isso aconteceu por causa do marketing verde, da reputação da marca. E esta é a primeira fase do mercado, mas agora estamos a passar para a segunda fase, que é a mais interessante para nós, aquela obrigatória. Os clientes devem comprar. As empresas devem compensar a própria contaminação e reduzir a pegada de plástico. A regulamentação EPR, PPWR, CSRD e tem muitas mais. Então, o tema é que as Filipinas agora estão obrigando as empresas a compensar 20% da contaminação, ou reduzir a contaminação. E esse valor vai crescer até 80% até 2028.
Se pode reduzir ou compensar com créditos de plástico. Indonésia, mesma coisa. A União Europeia, agora foi harmonizada a responsabilidade dos produtores em todos os países. Califórnia, Índia, Vietnã, mesma coisa. Isso o que é que significa? Que cada mês que passa, a lista dos clientes vai crescer. E é muito interessante. É interessante ter esta oportunidade de vender um produto aos clientes que devem comprar esse produto. Há mais dados interessantes que não podem ser esquecidos. Abril 2017, $5 para compensar uma tonelada de CO2. Mesmo as empresas pesadas, as grandes empresas que poluem, tiveram que fazer isso. Um grande empreendedor que estava no setor do concreto, portanto, um grande contaminador, estava a pensar quem vai comprar esses créditos de carbono. Mas, era um exemplo, mas o que aconteceu? Que depois isso começou a ser obrigatório para ele. E por isso, todas as regulamentações obrigatórias obrigam as empresas que poluem a comprarem créditos. E o mesmo mecanismo hoje tem um valor de 1.300 vezes mais em comparação com aquele momento. Mesma história, mesmo guião, só uma diferença. Vocês agora estão em 2017. Agora, Lucia está em 2017, está no mercado que na Índia vai crescer de 1,7 mil milhões de dólares nos próximos anos. Agora, Omar, ou Lumina, ou Ricardo, vocês estão num mercado que vai crescer a níveis incríveis nos próximos anos. Muitas vezes, se replicássemos o multiplicador dos créditos de carbono. Lembrem disso. Temos 4 motores, todos funcionam e todos vão na mesma direção. Demanda voluntária passa para demanda obrigatória. Estes são os 2 primeiros motores. O terceiro também é muito interessante também, que é o retiro estrutural, porque sabemos muito bem que cada vez que as empresas compram créditos de plástico do mercado e querem reivindicar os próprios benefícios ambientais com um rótulo, devem retirar os créditos do mercado para sempre. E o que significa isso? Que o suprimento se autodestrói, menos demanda e menos suprimento. É como se tivéssemos um balde cheio de água, com muitas pessoas que querem beber um pouco de água, e cada vez que alguém tenta beber um pouco de água, a água baixa, e baixa, e há menos água. E amanhã não haverá 100 pessoas, haverá 1.000 pessoas e todos querão a mesma água do balde, mas a água diminuirá o volume ainda mais. É a mesma coisa que acontecerá aqui. A especulação privada, a especulação financeira também é outro motor. Lembrem, estamos agora
no século XXI e as finanças sempre estão no meio, também nos serviços financeiros, porque os fundos hedge, family offices, os investidores privados, pois isso é o que acontece em 2020, aconteceu em 2024, quando o World Bank e Citibank lançaram os primeiros mil milhões, milhas de milhões de bônus, porque desse jeito os investidores podiam investir em créditos de plástico. E agora, estes fundos hedge compram créditos com esse objetivo, revendê-los nos próximos 4 ou 5 anos. Não é um produto financeiro, mas esse é o jeito como hoje funcionam os créditos de carbono, senhoras e senhores. Mais demanda, menos suprimento, mais especuladores. O que significa? Pressões estruturais no preço. Quantos créditos 26 precisa o mercado? Quantos precisa o mercado? Tenho aqui um exemplo. Coca-Cola. Todos conhecemos a Coca-Cola. A Coca-Cola, em 2024, teve uma pegada de plástico de quase 3,6 milhões de toneladas. Podem pesquisar. Aqui encontram as fontes. Helen McCarthy Foundation on Global Commitment 24-25. É público, é disponível. 3,6 milhões de toneladas por ano. O que acontece se elas decidem compensar 20% da própria contaminação de plástico com os nossos créditos? A demanda do mercado é mais ou menos 7,2 mil milhões de créditos de plástico em um ano. O que acontece se elas decidem, por exemplo, compensar 50% da contaminação conosco? Estamos a falar de uma demanda de mercado de 18 mil milhões de créditos de plásticos CSR no mercado. E desde que continue com outras empresas, não com Coca-Cola, com os 8 grandes contaminadores, todos agregados. O volume de plástico que eles geram e que geraram, perdão, entre 2023 e 2024, Pepsi-Cola, PepsiCo, Nestlé, P&G, Unilever, Danone, Marte, Mondelez. Todos juntos produziram em um ano de tempo mais de 9 mil milhões de toneladas de plástico. O que acontece se elas decidem compensar 20% da contaminação? 18 mil milhões de créditos que se precisarão no mercado. E 80%, 72 mil milhões. E poderia continuar mais e mais. Estou agora a dar só os números finais. Em 2025, entregamos ao mercado menos de 600 milhões de créditos. E realmente pensam que não podemos crescer? Tem esse medo? Falamos só de 8 empresas, tá bom, as maiores, mas há milhões de empresas. E é por isso que nem só os CSRs, mas também todas as empresas que trabalham no serviço de remoção de plástico neste mercado aumentarão o número de créditos que querrão. Lembrem que estão a vender os únicos créditos de plástico com uma empresa real por trás. Nós não recolhemos plástico e passamos plástico de um lugar para o outro aterro. Nós reciclamos esses plásticos. Resolvemos parte do problema do planeta. Nós não compensamos só formalmente. Os nossos resíduos são transformados em óleo. Nós somos uma empresa que entrega créditos, mas também somos múltiplos recicladores em todo o mundo. Nós somos um exército
de entregadores de créditos de plástico e somos melhores dos outros competidores e somos os únicos que comercializam créditos no mercado desse jeito hoje. Portanto, deixem de pensar nos clientes. Pensem como podem crescer neste mercado. Pensem que há um processo obrigatório que forçará as empresas a comprar estes serviços. Aumentaremos também o ticket do serviço. E lembrem que agora estão neste novo mercado sem competidores e são uma das empresas líderes do mundo. Cheguei ao final da minha apresentação e a pergunta final, portanto, é: querem liderar ou querem seguir? Mas lembrem que cada revolução tem um capítulo inicial.